A sua visão está embaçada? Você percebe que às vezes quando você olha para a luz, as luzes se espalham e muitas vezes no período da manhã você tem mais dificuldade de visão? Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista especializado em doenças da córnea. Vamos falar hoje sobre a distrofia endotelial de Fuchs, ou a córnea gutata, como muitos gostam de chamar. Quando a gente fala da distrofia endotelial de Fuchs, ou a distrofia de Fuchs, nós estamos falando de uma doença genética que acomete principalmente as mulheres, numa proporção geralmente de 4:1. Nós percebemos que essa alteração genética ela se dá geralmente em mulheres acima dos 40, 50 anos de idade. E infelizmente é uma alteração progressiva, ou seja, a gente vai perceber uma piora gradativa. Isso pode ocorrer ao longo dos meses ou muitas vezes ao longo dos anos. Então, você vai se perguntar, Gustavo, será que eu tenho a distrofia de Fuchs? Eu vou te explicar um pouquinho mais para você entender o que é a distrofia de Fuchs e o que mais a gente pode falar a respeito sobre ela. Como vocês podem ver aqui, a córnea tem várias camadas e a gente percebe que na camada mais interna, que é a camada do endotélio, ou as células endoteliais, elas não se multiplicam, ou seja, a pessoa nasce com esse número de células e ao longo da vida essas células vão entrando em falência e vão morrendo naturalmente. A grande questão é que quem tem a distrofia de Fuchs, eles apresentam essas gutatas, isso faz com que essas células entrem em sofrimento e as gutatas, elas alterem a percepção de visão daquela pessoa. Ou seja, o paciente começa a ter uma qualidade visual muito aquém do que ele precise para o seu dia a dia. É importante falarmos dos sintomas da distrofia de Fuchs. Por quê? Esse paciente ele vai ter uma visão mais embaçada, geralmente no período da manhã, numa fase mais moderada. Ou seja, ele acorda, ele fica com uma visão mais embaçada que ao longo do dia vai amenizando e vai melhorando. É muito característico a sensação de fotofobia ou aversão à luz. Esses pacientes, eles têm uma dificuldade de ficar em ambientes muito claros e a luz, a percepção que eles têm é que a luz reflete, ou seja, que a luz se espalha quando ele olha para a luz. Isso incomoda muito e faz com que esses pacientes tenham uma qualidade de visão e de vida prejudicada. Quando a gente entende que esse paciente geralmente acima de 50 anos, começam a ter alterações mais importantes, a gente tem que falar, procure o médico oftalmologista, principalmente o especialista em córnea, porque ele vai conseguir acompanhar, pedir exames e entender como é que está o seu dia a dia e a partir disso tomar decisões importantes. A distrofia de Fuchs é uma alteração genética que pode ou não ser passada para os filhos. E se você tem distrofia de Fuchs e tem filhos, fique calmo. Não necessariamente os seus filhos vão ter a distrofia de Fuchs, mas é importante que eles façam exames com o médico oftalmologista e examinem a córnea para poder até fazer uma contagem de células e saber se eles têm a córnea gutata. O que é a córnea gutata? A córnea gutata ela é dita desse nome porque vem do latim, de gota, ela forma excrescências, ou seja, alterações em formato de gotas no endotélio. Vamos lembrar que a córnea tem várias camadas e a camada mais interna é a camada do endotélio. Essa camada ela é muito importante porque ela é responsável por deixar a córnea transparente. E aí, se essa camada ela perde um número muito expressivo de células, essa córnea vai deixar de ter a transparência e a espessura adequada, fazendo com que esse paciente perca inicialmente uma qualidade de visão e numa fase mais moderada e avançada também uma quantidade visual e faz com que esse paciente não tenha uma qualidade de vida adequada. Quando a gente entende as estatísticas dos Estados Unidos, lá em torno de 4% da população norte-americana acima dos 40 anos vai ter a distrofia de Fuchs, ou seja, é uma doença comum que precisa ser diagnosticada preferencialmente de forma precoce para que o paciente possa ser tratado e acompanhado por um especialista de córnea e no momento que chegar a hora de operar uma catarata, por exemplo, porque todos nós um dia vamos precisar de ser submetidos à cirurgia de catarata, esse especialista poder ajudá-lo na questão se vai haver apenas a cirurgia de catarata ou se vai, por exemplo, ser indicado uma cirurgia tríplice, no qual é retirada a catarata, implantada uma lente intraocular e também, ao mesmo tempo, realizada a substituição dessas células doentes, que são as células endoteliais, através de um transplante
endotelial, ou seja, um DMEK, por exemplo, no qual a gente substitui apenas a camada doente. E aí você que está me ouvindo, você vai me perguntar, tá bom, doutor Gustavo, mas como eu vou saber se eu tenho a distrofia de Fuchs ou a córnea gutata? É simples, procure o seu médico oftalmologista. Se ele tiver dúvidas, ele vai te encaminhar para um especialista em córnea. E esse especialista é o profissional mais indicado para poder te acompanhar. Muitas vezes eu atendo no meu consultório pacientes que vêm com diagnóstico apenas da córnea gutata, ou seja, ela tem gutata, mas não tem a distrofia de Fuchs. Ela tem alterações muito precoces e isso é importante a gente acompanhar esses pacientes, porque muitas vezes o estilo de vida, e eu vou falar aqui dois hábitos que podem fazer com que esse paciente tenha uma piora dessas alterações na córnea. Uma delas é o tabagismo. Isso já está comprovado na literatura, que o cigarro, o fumo, ele pode piorar, acelerar o avanço da distrofia de Fuchs. E a outra fator de risco que está muito associado à perda mais acelerada dessas células é o uso exagerado, por exemplo, das lentes de contato. Então, você que está me ouvindo, se você usa lente de contato, se você fuma e você teve um diagnóstico de distrofia de Fuchs ou a córnea gutata, vale a pena você discutir isso com o seu médico oftalmologista ou com o seu especialista em córnea. Um ponto importante que eu verifico no meu dia a dia do consultório é que muitos pacientes com a distrofia de Fuchs, vamos lembrar, essas células, naturalmente, elas não se multiplicam, elas não sofrem mitose, ou seja, elas não são que nem a célula do cabelo, da pele, que se regeneram. Então essas células, a gente nasce com um número delas e ao longo da vida elas vão diminuindo realmente. Só que quem tem a distrofia de Fuchs, essas células vão diminuindo numa forma, de uma velocidade muito maior do que o esperado. E aí, se a gente não faz um acompanhamento adequado, muitas vezes você vai ter a fibrose ou a cicatrização daquela córnea. E aí quando esse paciente vai no especialista de córnea e ele poderia estar oferecendo uma tecnologia mais moderna, ou seja, uma cirurgia minimamente invasiva no qual se substitui só aquela camada do endotélio, por exemplo, a cirurgia de DMEK, que é o transplante endotelial, quando essa córnea já tem cicatrizes, isso algumas vezes não é possível, porque você tem que ter uma córnea que tenha uma transparência para poder substituir só a camada que está doente, que é a camada interna do endotélio. Então, eu faço aqui esse alerta. Se você conhece alguém com diagnóstico de distrofia de Fuchs ou com córnea gutata, ou até mesmo não tem o diagnóstico ainda, mas que tem esses sintomas de embaçamento visual, tem mais de 50 anos, procure o seu médico oftalmologista. E se tiver dúvidas, procure um especialista em córnea. Ele vai fazer os exames da sua córnea, vai contar as células e vai te dizer se você tem ou não essa doença. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha com uma pessoa que você gosta, que você acha que possa se beneficiar com esse vídeo. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa que tem esses sintomas que eu falei, e aí, dividindo esse vídeo com mais pessoas, a gente pode conseguir ajudar e fazer com que essa pessoa procure um atendimento médico. E se tiver também alguma sugestão de novos temas para novos vídeos, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ler e, ao mesmo tempo, quem sabe o seu tema pode ser escolhido para o próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!